Uma criança de 5 anos constrói torres com blocos, mas sempre as derruba antes que alguém veja. Um empresário viúvo trabalha até tarde para evitar voltar para casa. Uma ex-enfermeira carrega a culpa de não conseguir salvar uma vida. 3 almas perdidas que não sabem que estão prestes a se encontrar em uma história sobre segundas chances, amor verdadeiro e a coragem de reconstruir sonhos interrompidos. Me conta aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para me ajudar a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Agora vem comigo nessa jornada. Carlos Silva ajustou o nó da gravata pela 3ª vez, observando seu reflexo no espelho do escritório. Aos 40 anos, carregava nos ombros o peso de uma construtora próspera e de um coração que havia esquecido como bater por completo. O relógio marcava 22h15, e ele sabia que Miguel já estaria dormindo quando chegasse em casa. Melhor assim, pensou, afrouxando a gravata. Melhor que não me veja chegar tarde de novo. Do outro lado da cidade, no bairro Cidade Baixa, Ana Costa terminava de guardar seus poucos pertences numa mala surrada. Aos 28 anos, havia perdido a conta de quantas vezes recomeçara. Ex-enfermeira pediátrica, ex-noiva, ex-muitas coisas. Agora seria babá. O anúncio no jornal havia sido discreto. Família procura cuidadora para criança de 5 anos. Experiência essencial. Na mansão de 800 metros quadrados em 3 Figueiras, Miguel Silva empilhava blocos de madeira no chão de seu quarto. Torre após torre subia, perfeita e colorida, apenas para ser derrubada por suas próprias mãos antes que alguém a visse. Era o 9º bloco que caía naquela noite. Miguel, hora de dormir. A voz de Margarete, a atual babá, ecoou pelo corredor. O menino olhou para a torre incompleta, suspirou e a derrubou novamente. As coisas boas nunca duravam mesmo. Sandra Oliveira, 44 anos de eficiência implacável, observava da janela do escritório as luzes de Porto Alegre. Assistente executiva de Carlos há mais de uma década, conhecia-o melhor que ele próprio e sabia que Margarete seria demitida até sexta-feira. A 10ª babá em 3 anos, refletiu, desligando o computador. Preciso encontrar alguém diferente. Na madrugada silenciosa, Carlos finalmente atravessou o portão de casa. O jardim estava impecável, a piscina cristalina refletia a lua, e tudo parecia perfeito. Perfeito e vazio. Subiu as escadas evitando pisar no degrau que rangia. Passou pelo quarto de Miguel sem fazer ruído. Pela fresta da porta, viu o filho dormindo abraçado a um ursinho desbotado. O único presente que Camila havia conseguido dar-lhe antes de... Carlos fechou os olhos e seguiu para seu quarto. Na mesa de cabeceira, a foto dela sorria eternamente. Me desculpa, amor, sussurrou. Não sei como fazer isso sozinho. Do outro lado da porta, Miguel abriu os olhos. Havia escutado tudo. Como uma família despedaçada pode encontrar sua cola perdida numa completa estranha. Ana ajustou a alça da bolsa e respirou fundo antes de tocar a campainha. A casa imponente a intimidava, mas a necessidade falava mais alto. 3 meses de economias estavam chegando ao fim. Você deve ser Ana. Sandra abriu a porta com um sorriso profissional. Sou Sandra Oliveira. Entre, por favor. O interior da casa era um museu de bom gosto. Mármore, cristal e solidão. Ana percebeu imediatamente a ausência de vida. Tudo estava perfeito demais, intocado demais. O Sr. Silva não está? Perguntou seguindo Sandra até a sala. Reunião em Caxias do Sul. Ele confia em mim para essas questões. Sandra gesticulou para que Ana se sentasse. Conte-me sobre sua experiência. 5 anos na pediatria do Hospital da Criança Santo Antônio. Ana manteve a voz firme. Saí há 6 meses. Por quê? A pergunta veio direta, sem rodeios. Ana hesitou. Poderia inventar uma mentira fácil, mas algo nos olhos de Sandra pedia honestidade. Perdi um paciente. Leucemia. 8 anos. A voz embargou por um segundo. Eu sabia que não era culpa minha, mas... Algumas feridas a gente carrega mesmo quando a razão diz o contrário. Sandra assentiu lentamente. Havia algo familiar naquela dor. Miguel, chamou. Venha conhecer a Ana. Passos hesitantes desceram a escada.
O menino apareceu na porta da sala, cabelos escuros desarrumados, olhos imensos estudando Ana com a seriedade de quem aprendeu cedo que as pessoas aparecem e desaparecem. Oi, Miguel. Ana não forçou proximidade, não estendeu a mão. Apenas sorriu. Ouvi dizer que você gosta de construir coisas. O menino piscou, surpreso. As outras babás sempre começavam com que fofo ou venha dar um beijo na titia. Às vezes, murmurou, eu também gostava quando era pequena. Construía castelos de areia que o mar sempre levava embora. Ana inclinou a cabeça. Você constrói o quê? Torres. A resposta veio baixinha. Mas elas sempre caem. Algo se contraiu no peito de Ana. Ela reconhecia aquele olhar. Havia visto o mesmo em espelhos de hospital, no rosto de crianças que aprenderam cedo que a vida pode ser frágil. Sabe o que descobri? Ana se inclinou para a frente conspiracionalmente. As melhores torres são feitas para serem reconstruídas, cada vez mais fortes. Miguel a observou por um longo momento, depois assentiu quase imperceptivelmente. Sandra percebeu a mudança no ar. Depois de 9 babás que tentaram conquistar Miguel com presentes e carinhos forçados, finalmente, havia encontrado alguém que entendia. Às vezes, o melhor presente que se pode dar a uma criança ferida é ser simplesmente real. Quando pode começar? Perguntou. Agora mesmo, se precisarem. Naquela noite, Carlos chegou em casa às 23h30 e encontrou algo diferente. A casa cheirava a bolo de chocolate e havia música baixinha vindo da cozinha. Na mesa, um bilhete. Senhor. Silva, sou Ana Costa, a nova cuidadora. Miguel janhou, fez a lição e dormiu às 21h. Deixei bolo na geladeira. Ele disse que o senhor gosta de chocolate. Ana. Carlos olhou para a escada. Pela primeira vez em meses, não havia ouvido Miguel chorar durante a noite. Será que alguns anjos chegam disfarçados de babá? Era quinta-feira quando Carlos finalmente encontrou Ana face a face. Chegara em casa às 19h, um recorde pessoal, e a encontrou no jardim com Miguel, ensinando-o a plantar mudas de girassol. Papai! Miguel correu em sua direção, terra nas mãos e sorriso no rosto. A Ana disse que se a gente cuidar bem, eles vão ficar gigantes. Carlos olhou para a mulher ajoelhada na terra. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo bagunçado, roupas simples sujas de terra, sorriso genuíno. Nada como as babás anteriores, sempre impecáveis e nervosas na sua presença. Certo, Silva. Ana se levantou limpando as mãos na blusa. Desculpe a bagunça. Achei que seria bom para o Miguel ter um projeto. Não precisa se desculpar. A voz saiu mais áspera que pretendia. Obrigado pelo bolo. Estava delicioso. Um silêncio se estendeu entre eles. Miguel olhava de um para o outro como se assistisse a um filme. Papai, você quer plantar um girassol também? Carlos hesitou. Quando fora a última vez que sujara as mãos com terra? Quando permitira-se algo tão simples quanto plantar uma semente? Eu tenho e-mails para responder. O sorriso de Miguel murchou ligeiramente. Ana percebeu. Claro, Sr. Silva. Trabalho é importante. Sua voz manteve-se neutra, mas Carlos captou algo mais. Não julgamento, mas uma compreensão que o incomodou. Miguel, vamos terminar aqui e depois você pode mostrar para seu pai o que fizemos ontem. O que fizeram ontem? Carlos perguntou, genuinamente curioso. A Ana me ensinou a fazer torres que não caem. Miguel disparou em direção à casa. Vem ver. No quarto do menino, Carlos encontrou algo que o fez parar na porta. O chão estava coberto de torres de blocos. Todas em pé, todas diferentes, todas orgulhosamente intactas. O segredo é na base, Ana explicou, observando Carlos processar a cena. Se a base está forte, a torre aguenta qualquer vento. Carlos a olhou. Havia algo naquelas palavras que ia além de blocos de brinquedo. Se a base estiver rachada. Aí a gente reconstrói. Ana respondeu simplesmente. Tijolo por tijolo, até ficar firme de novo. Naquele momento, algo mudou. Carlos sentiu o primeiro tremor na muralha que construíra ao redor do coração. Papai, você vai jantar com a gente hoje? Miguel perguntou, abraçando uma torre particularmente alta. Carlos olhou o relógio. 19h45.
Na empresa, pessoas o esperavam, relatórios pediam revisão, e-mails se acumulavam. Mas naquele quarto com torres que não caíam e um filho que finalmente sorria, outra coisa parecia mais urgente. Claro, disse surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. O que vamos comer? Aquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Carlos Silva jantou em casa antes das 20 horas. Descobriu que Miguel gostava de ketchup no feijão, que Ana fazia piadas terríveis sobre legumes que falavam e que sua própria risada estava enferrujada de tanto desuso. Quando Ana se despediu na porta, Carlos a segurou pelo braço suavemente. Obrigado, disse. Por tudo isso. Ana olhou para a mão dele em seu braço, depois para seus olhos. Miguel é uma criança especial. Só precisava de alguém que parasse para ver isso. E eu? A pergunta escapou antes que pudesse se conter. O que eu preciso? Ana sorriu. Um sorriso triste e sábio. Acho que o senhor já sabe a resposta para essa pergunta, senhor Silva. A questão é se está pronto para ouvi-la. Quando um homem que foge de casa encontra alguém que o faz querer ficar... O telefone de Ana tocou numa sexta-feira de manhã ensolarada. Carlos estava em Caxias do Sul, supervisionando um projeto que prometia se estender pelo fim de semana. Ana, é Sandra. Carlos vai ficar até domingo em Caxias. Pode ficar com Miguel? Claro. Ana olhou para o menino brincando na sala. Sem problemas. O que ela não esperava era a descoberta que faria naquele fim de semana. Sábado de manhã, o calor estava insuportável. Miguel brincava no jardim, mas Ana percebia seu olhar deriva sempre para a piscina cristalina e intocada. Você sabe nadar, Miguel? O menino balançou a cabeça. Papai disse que ainda não estou pronto. E você quer aprender? Os olhos de Miguel se iluminaram. Depois se nublaram. Papai disse que a mamãe ia me ensinar. Mas ela... Não terminou a frase. Não precisava. Ana sentiu o coração apertar. Caminhou até a piscina e observou a água parada, perfeita, intocada. Uma piscina que deveria ecoar com risadas de criança, mas que permanecia silenciosa como um mausoléu. Sabe o que eu acho? Ana se ajoelhou ao lado de Miguel. Acho que sua mãe gostaria de ver você na água. Gostaria de saber que você sabe se cuidar, que é corajoso. Você acha? Tenho certeza. Ana sorriu. Que tal começarmos devagar? Só molhar os pés. O que começou com pés na beirada da piscina transformou-se numa tarde mágica. Ana, antiga nadadora da escola, redescobriu a alegria de ensinar algo que amava. Miguel, sedento de aventura e confiança, absorvia cada movimento, cada respiração, cada metro percorrido. Quando o sol começou a se pôr, Miguel nadava sozinho de uma ponta à outra da piscina, gritando de alegria a cada braçada. Ana! Ana! Olha! Estou nadando! Ana estava na beira, sorrindo através das lágrimas. Camila, pensou. Seu filho é um guerreiro. Domingo à noite, Carlos chegou exausto da viagem. A casa estava quieta, apenas o ruído suave da piscina funcionando. Decidiu verificar se o sistema estava funcionando corretamente quando ouviu vozes. Papai, papai! Miguel apareceu correndo do jardim ainda molhado, toalha ao vento. Eu sei nadar. A Ana me ensinou. O mundo de Carlos parou. A piscina. A piscina que Camila havia planejado para ensinar Miguel. A piscina que ele não conseguia nem olhar sem sentir o coração se despedaçar. Você entrou na piscina? A voz saiu estrangulada. Ana apareceu atrás de Miguel, ainda em roupas molhadas, percebendo imediatamente a tensão no ar. Senhor Silva, eu posso explicar. Papai quer ver? Quer ver como eu nado? Miguel puxava a mão de Carlos em direção à piscina. Carlos olhou para a água. Por 3 anos, aquela piscina havia sido um lembrete constante de sonhos interrompidos, de planos que Camila faria e nunca pôde fazer. Mas agora, vendo o filho radiante, molhado e feliz, algo diferente aconteceu. Em vez de dor, sentiu gratidão. Mostra para o papai, disse a voz embargada. Miguel pulou na piscina e começou a nadar. Cada movimento era pura alegria, pura vida. Carlos se ajoelhou na beira da piscina, as mãos tremendo. Obrigado, sussurrou para Ana. Obrigado por fazer o que eu não conseguia.
Ana se ajoelhou ao lado dele. Ele é corajoso como a mãe, determinado como o pai. Carlos a olhou, realmente a olhou, e pela primeira vez em 3 anos, não viu o fantasma de Camila refletido em outra mulher. Viu Ana, simplesmente Ana. Como você sabia? Perguntou. Como sabia que era isso que ele precisava? Porque as águas que mais assustam são as que mais curam, Ana respondeu suavemente. E às vezes a gente precisa de ajuda para pular. Quando as águas do medo se transformam em águas da cura. Depois daquela noite na piscina, algo fundamental mudou na dinâmica da Casa Silva. Carlos começou a chegar mais cedo, participar do jantar, fazer perguntas sobre o dia de Miguel. E Ana começou a perceber que olhava para o relógio com ansiedade, esperando o momento em que ouviria a chave na fechadura. Era uma quarta-feira chuvosa quando aconteceu. Miguel havia gripado e dormia cedo. Carlos chegou em casa às 19h30 para encontrar Ana na cozinha preparando chá de gengibre. Como ele está? Perguntou aflojando a gravata. Melhor. A febre baixou. Ana serviu 2 xícaras. Quer um chá? Ajuda a relaxar. Carlos aceitou, observando Ana se mover pela cozinha com familiaridade crescente. Nos últimos 2 meses, ela havia transformado aquele espaço estéril num lugar acolhedor. Havia desenhos de Miguel na geladeira, temperos novos no armário, vida pulsando em cada canto. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Carlos perguntou, sentando-se no balcão. Ana o olhou, guardada. Pode. Por que parou de ser enfermeira? A verdade completa. Ana pausou xícara a meio caminho dos lábios. Havia algo no tom de Carlos, não curiosidade invasiva, mas interesse genuíno. Cuidado. Mateus, disse finalmente. 8 anos, leucemia. Eu cuidei dele por 2 anos. Sua voz ficou distante. Era esperto, engraçado, corajoso. Sempre dizia que quando saísse do hospital ia ser veterinário para cuidar de todos os cachorros abandonados do mundo. Carlos esperou, dando espaço para a história continuar. No final, quando os tratamentos pararam de funcionar, ele me pediu para prometer que cuidaria de outras crianças. Disse que não queria que nenhuma criança ficasse sozinha no hospital. As lágrimas vieram silenciosas. Prometi, mas quando ele partiu eu não consegui mais entrar naqueles corredores. Sentia que havia quebrado minha promessa. E agora? Carlos perguntou suavemente. Cuidando do Miguel. Agora sinto que talvez Mateus tenha me mandado para cá. Ana sorriu através das lágrimas. Talvez cuidar não seja só sobre hospitais. Carlos estendeu a mão, tocando levemente a dela sobre o balcão. O toque foi elétrico, inesperado. Você salvou meu filho, disse. E talvez esteja salvando a mim também. Os olhos se encontraram. Ana sentiu o ar ficar mais denso, carregado de possibilidades não ditas. Carlos inclinou-se levemente para a frente, e por um momento, Ana pensou que ele fosse... Ana. A voz sonolenta de Miguel ecoou do topo da escada. Estou com sede. O momento se quebrou. Ana se afastou rapidamente, rubor nas bochechas. Vou cuidar dele, murmurou, escapando da cozinha. Carlos ficou sozinho, a mão ainda estendida no lugar onde a dela estivera. O coração batia descompassado e pela primeira vez em anos não era de dor. Mais tarde, quando Ana desceu depois de colocar Miguel para dormir novamente, encontrou Carlos no jardim, observando a piscina iluminada. Ele está bem? Perguntou sem se virar. Dormindo como um anjo. Ana se aproximou cautelosamente. Senhor Silva. Carlos, ele a interrompeu. Pode me chamar de Carlos. Carlos. O nome saiu diferente de sua boca, mais íntimo. Sobre o que aconteceu na cozinha. Não aconteceu nada, Carlos disse rapidamente. Desculpe se fui inadequado. Você trabalha aqui, eu não deveria... E se eu não trabalhasse aqui? A pergunta escapou antes que Ana pudesse se conter. Carlos se virou, olhos arregalados. O que você está dizendo? Ana respirou fundo. Havia chegado ao ponto sem volta. Estou dizendo que talvez o que está acontecendo entre nós seja maior que nossos papéis de patrão e empregada. Sua voz tremia. Estou dizendo que quando você chega em casa, meu coração acelera. Que quando você sorri para o Miguel, eu sinto vontade de chorar de felicidade.
Que quando você me toca... Ana. Carlos se aproximou, voz rouca. Você não sabe o que está dizendo. Sei, sim. Ana levantou o queixo, desafiadora. A questão é, você sabe? Carlos a olhou. Realmente a olhou. Viu a mulher corajosa que havia devolvido vida à sua casa, que havia ensinado seu filho a nadar em águas que ele próprio não conseguia tocar, que havia feito torres que não caíam, onde antes só havia ruínas. E pela primeira vez em 3 anos, Carlos Silva permitiu-se sentir algo além de dor. Eu sei, disse, tocando suavemente o rosto dela. Isso me apavora. Quando o medo de sentir se torna menor que o medo de não sentir. As semanas seguintes foram uma dança delicada entre proximidade e recuo. Carlos chegava mais cedo, ficava mais tempo com Miguel, mas mantinha uma distância respeitosa de Ana. Ela, por sua vez, continuava sendo a cuidadora perfeita durante o dia e a mulher que o fazia questionar tudo durante as noites. Foi numa sexta-feira que tudo mudou novamente. Ana estava na lavanderia quando ouviu o barulho. Um grito frustrado vindo do quarto de Miguel, seguido do som inconfundível de blocos espalhando pelo chão. Correu escada acima para encontrar Miguel no meio do quarto, cercado por destroços de torres, lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Miguel, o que aconteceu? Não consegue ficar em pé, ele gritou, chutando mais blocos. Quero fazer uma igual à do livro, mas não consegue. Ana olhou ao redor e viu o livro aberto no chão. Arquitetura para crianças, com uma foto de uma torre espiral complexa. Miguel, amor, essa torre é muito difícil. Vamos começar com algo mais simples. Não, Miguel berrou. Quero fazer igualzinha. O papai sabe fazer qualquer coisa. Ele constrói prédios gigantes. Por que eu não consigo nem fazer uma torre? Ana sentiu o coração apertar. Miguel estava projetando suas frustrações sobre muito mais que blocos. Sabe o que vamos fazer? Ana se sentou no chão, entre os blocos. Vamos ligar para seu pai e pedir ajuda. Ele está trabalhando. É sexta-feira, 15h30. Vamos tentar. Carlos atendeu no primeiro toque. Ana, está tudo bem? Está tudo bem, mas... O Miguel precisa de um arquiteto. 40 minutos depois, Carlos Silva entrava em casa carregando uma pasta de projetos e sorrindo como Ana nunca o havia visto sorrir. Onde está meu engenheiro assistente? Gritou do hall. Miguel desceu correndo, ainda com olhos vermelhos, mas esperançoso. Papai, você trouxe as plantas dos prédios? Trouxe coisa melhor. Carlos abriu a pasta. Trouxe os segredos da arquitetura. O que se seguiu foi uma das tardes mais mágicas que aquela casa já havia presenciado. Carlos, no chão com Miguel e Ana, explicava conceitos de engenharia com blocos coloridos. Força, equilíbrio, distribuição de peso, tudo virava brincadeira nas mãos dele. Ana observava fascinada. Vendo Carlos com Miguel completamente presente, ela percebia o homem que ele era antes da tragédia. O pai que Camila havia se apaixonado. O homem que ainda existia sob camadas de proteção e dor. Ana, você pode segurar aqui? Carlos estendeu um bloco para ela, e quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram a mesma eletricidade. Papai, Miguel disse de repente olhando para os dois. A Ana pode jantar com a gente hoje? Uma janta de verdade? Ana e Carlos se entreolharam. Era uma pergunta simples com um peso enorme. Se a Ana quiser, Carlos disse suavemente. Eu quero. Ana respondeu antes que a coragem fugisse. Aquela noite, Ana não foi embora às 18 horas. Ficou para ajudar a preparar o jantar, para brincar mais de arquiteto, para assistir Miguel ensinar Carlos a fazer a torre espiral que finalmente havia conseguido construir. Quando Miguel foi dormir, Ana e Carlos se encontraram na cozinha lavando louça lado a lado como um casal real. Obrigado, Carlos disse, passando-lhe um prato para secar. Pelo quê? Por me lembrar de quem eu era. Antes de... Ele parou, procurando palavras. Você continua sendo essa pessoa, Ana disse suavemente. Só havia se esquecido por um tempo. Carlos parou de lavar a louça e se virou para ela. Ana, eu preciso te dizer uma coisa. O coração dela disparou. O quê? Eu estou me apaixonando por você. As palavras saíram roucas, doloridas. E isso me aterroriza porque não sei se sei como fazer isso direito.
Não sei se consigo ser o homem que você merece. Ana largou o pano de prato e se virou completamente para ele. Carlos, você quer saber o que eu vejo quando olho para você? Ele assentiu, incapaz de falar. Vejo um homem que ama tanto o filho que tem medo de não ser bom o suficiente. Vejo alguém que construiu muralhas não para ferir, mas para proteger. Vejo um coração que só precisa de permissão para bater de novo. Ana tocou suavemente o rosto dele. E eu também estou me apaixonando por você. E isso também me aterroriza. Carlos fechou os olhos, apoiando-se no toque dela. E agora? Sussurrou. Agora, Ana sorriu. Talvez seja a hora de parar de ter medo de construir algo novo. Quando duas pessoas aprendem que o amor não é sobre não ter medo, mas sobre ser corajoso juntos. 3 semanas se passaram desde a confissão na cozinha, e a Casa Silva respirava uma energia diferente. Carlos havia começado a trabalhar mais de casa, Miguel ria mais alto e Ana sentia-se em casa pela primeira vez em anos. Eles ainda não haviam oficializado nada. Não houve beijos, declarações grandiosas ou promessas eternas, mas havia algo novo no ar. A possibilidade de serem uma família de verdade. Era uma segunda-feira, quando Sandra notou a mudança. Você está diferente, comentou, organizando a agenda de Carlos. Mas, presente? Carlos levantou os olhos dos relatórios. Como assim? Você sorri quando fala do Miguel. Chega em casa antes das 20h e... Sandra hesitou. E quando a Ana liga, você atende como se fosse a coisa mais importante do mundo. Carlos corou. Sandra, não estou julgando. Sandra se sentou. Estou feliz. Camila gostaria de ver você assim. O nome de sua esposa falecida ainda causava um aperto no peito, mas não mais a dor lancinante de antes. Você acha? Perguntou vulnerável. Tenho certeza. Sandra sorriu. Ela te amava demais para querer que você parasse de viver. Naquela tarde, Carlos decidiu fazer algo que não fazia há 3 anos. Sair mais cedo para uma surpresa. Chegou em casa às 16h para encontrar Ana e Miguel na piscina. O menino havia progredido tanto na natação que já conseguia mergulhar do trampolim. Ana estava na beira, cronometrando e aplaudindo cada conquista. Papai! Miguel acenou da água. Quer nadar com a gente? Carlos hesitou. Ele não entrava naquela piscina desde nunca. Camila havia morrido antes que pudessem usá-la juntos. Vai, Ana encorajou suavemente. A água está perfeita. Carlos olhou para ela, cabelos molhados, biquíni simples, sorriso que o fazia esquecer de respirar, e tomou uma decisão. Subiu ao quarto, colocou uma sunga que não usava há anos e desceu determinado. Ana engasgou ao vê-lo se aproximar da piscina. Carlos Silva de sunga era uma visão que não estava preparada para processar. Papai, você está mesmo vindo nadar? Miguel perguntou incrédulo. Estou mesmo. Carlos se sentou na beira da piscina, testando a temperatura da água com os pés. Ana se aproximou, estendendo a mão. Quer ajuda? Carlos olhou para a mão dela, depois para seus olhos. Havia tanto simbolismo naquele gesto. Ela oferecendo ajuda para ele entrar em águas que havia evitado por tanto tempo. Ele aceitou a mão. A água estava realmente perfeita, morna, acolhedora, viva. Carlos submergiu completamente, e quando emergiu, sentia como se houvesse lavado 3 anos de culpa. Papai, quer ver meu mergulho de golfinho? Miguel estava radiante. Quero ver tudo, Carlos respondeu, e pela primeira vez, aquilo era verdade. O que se seguiu foi uma tarde de pura alegria. 3 pessoas brincando na água, como se sempre houvessem sido uma família. Ana ensinando Carlos a fazer o mergulho de golfinho. Carlos ensinando Miguel a nadar de costas. Miguel inventando jogos que envolviam os 3. Quando o sol começou a se pôr, eles estavam flutuando lado a lado, Miguel no meio, todos olhando para o céu que ficava cor-de-rosa. A gente parece uma família de verdade, Miguel disse de repente. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Carlos engoliu em seco. Miguel, Ana começou. Eu sei que a Ana não é minha mãe. Miguel continuou com a sabedoria crua das crianças. E eu sei que a mamãe está no céu. Mas a gente pode ser uma família mesmo assim. A gente pode escolher ser
Carlos olhou para Ana por cima da cabeça do filho. Seus olhos diziam tudo. Eu quero isso, quero você, quero nós. Claro que podemos, Ana sussurrou. As melhores famílias são as que a gente escolhe. Papai? Miguel olhou para Carlos. Você quer que a gente seja uma família escolhida? Carlos sentiu o coração se expandir, até quase explodir. Olhou para o filho, corajoso, sábio, cheio de amor para dar. Olhou para Ana, a mulher que havia trazido vida de volta para sua casa, que havia ensinado seu filho a nadar e ele próprio a sonhar novamente. Mais que tudo, disse, voz embargada, mais que tudo no mundo. Naquela noite, quando Ana foi embora, Carlos a acompanhou até o portão. Ana chamou quando ela já estava na calçada. Sim? Carlos hesitou, depois sorriu. Um sorriso que ela não conhecia, mais leve, mais jovem. Amanhã é sábado. Que tal se você não fosse embora amanhã à noite? Podíamos fazer uma janta especial? Assistir um filme? Ser nós? Ana sentiu o coração pular. Como um encontro? Como uma família, Carlos corrigiu. Nossa primeira noite como família. Quando 3 corações decidem que o amor é uma escolha diária, não um acidente. Sábado amanheceu com Ana nervosa, como uma adolescente antes do primeiro encontro. Havia passado a sexta-feira inteira pensando no que Carlos dissera. Nossa primeira noite como família. As palavras ecoavam em sua mente com uma mistura de felicidade e terror. Chegou à casa dos Silva às 8h, como sempre, mas tudo parecia diferente. Carlos estava na cozinha fazendo panquecas, algo que ela nunca o havia visto fazer. Bom dia, disse, e havia algo novo em sua voz. Uma intimidade que não existia na sexta-feira. Bom dia. Ana sorriu, notando que ele havia se barbeado com mais cuidado, escolhido uma camisa que realçava seus olhos escuros. Posso ajudar? Pode virar essas. Carlos apontou para as panquecas. Miguel ainda está dormindo, mas acordou às 6h perguntando se hoje era o dia da janta de família. Ana riu, virando as panquecas com cuidado. Ele está animado. E você? Carlos parou o que estava fazendo e se virou para ela. Está arrependida? A pergunta veio carregada de vulnerabilidade. Ana percebeu que ele estava tão nervoso quanto ela. Não, respondeu, olhando nos olhos dele. E você? Não. Carlos se aproximou um passo. Mas estou apavorado. Por quê? Porque faz muito tempo que não tento ser feliz. Não sei se lembro como faz. Ana largou a espátula e se virou completamente para ele. Carlos, felicidade não é algo que a gente tenta. É algo que a gente permite. Ele a olhou processando as palavras. E se eu permitir e der errado? E se eu machucar você? E se eu machucar o Miguel? E se der certo? Ana retrucou suavemente. E se a gente for incrível juntos? E se o Miguel ganhar não só uma mãe do coração, mas pais que se amam? A palavra amam ficou suspensa no ar entre eles. Nenhum dos dois havia usado o termo antes. Ana, Carlos começou. Panquecas! Miguel desceu correndo, ainda de pijama, cabelos espetados, cheira que nem o céu. O momento se quebrou, mas a intensidade permaneceu. Durante o café da manhã, os 3 planejaram o dia. Mercado para comprar ingredientes para a janta especial, parque para Miguel gastar energia e, à tarde, preparo da refeição juntos. No mercado, algo mágico aconteceu. Carlos empurrava o carrinho, Miguel escolhia frutas, Ana organizava a lista e outras pessoas os olhavam como uma família normal. Uma senhora até comentou: "Que família linda!" O menino tem os olhos do pai e o sorriso da mãe. Ana e Carlos se entreolharam, ambos percebendo que não haviam corrigido a mulher e que isso parecia certo. No parque, Carlos empurrou Miguel no balanço, enquanto Ana preparava um piquenique na grama. De longe, os observou. Pai e filho rindo juntos, Carlos mais relaxado do que ela jamais o vira. "Ana!" Miguel gritou. "Vem balançar com a gente." Ela correu para o balanço ao lado e logo os 3 estavam competindo para ver quem balançava mais alto, rindo como crianças. "Papai," Miguel disse quando pararam para descansar, "a Ana pode dormir em casa hoje, para a gente poder tomar café da manhã juntos de novo amanhã?" Ana corou furiosamente.
Carlos engasgou com a água que estava bebendo. Miguel, Ana começou. Eu não... Como uma família de verdade. Miguel continuou inocente. A Ana pode dormir no quarto de hóspedes e a gente pode assistir filme até tarde e fazer pipoca. Carlos olhou para Ana, uma pergunta silenciosa nos olhos. Ana sentiu o mundo girar. Passar a noite ali significaria cruzar uma linha definitiva. Significaria admitir que aquilo era real, que eles eram real. Se a Ana quiser, Carlos disse cautelosamente. Ana olhou para os dois homens que, sem perceber, haviam se tornado sua família. Miguel esperançoso, Carlos vulnerável e corajoso. Eu quero, disse, surpreendendo-se com a própria coragem. Mas vou precisar passar em casa para pegar algumas coisas. Iuhu, Miguel pulou. A gente vai ser uma família de pijama. De volta à casa Silva, enquanto Miguel tomava banho, Carlos ajudou Ana a escolher ingredientes para o jantar. Nervosa? Perguntou, passando-lhe o azeite. Aterrorizada, Ana admitiu. E você? Também, Carlos sorriu. Mas é um terror bom, tipo terror de montanha-russa, Ana riu. Exatamente. Terror de montanha-russa. Eles se olharam e pela primeira vez riram juntos da própria vulnerabilidade. Carlos, Ana disse, ficando séria, eu preciso que você saiba que isso não é brincadeira para mim. Miguel não é brincadeira para mim. Vocês dois, vocês se tornaram minha família também. Carlos se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Ana, você salvou nossas vidas, a minha e a do Miguel. E agora não consigo imaginar nossa vida sem você. Ele levantou a mão, tocando suavemente o rosto dela. Ana fechou os olhos, apoiando-se no toque. Posso te beijar? Carlos sussurrou. Ana abriu os olhos, encontrando os dele. Estava esperando você perguntar isso. O beijo foi suave, cuidadoso, carregado de meses de tensão e sentimentos guardados. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Uau! Ana suspirou. Uau! Carlos concordou. Papai, Ana! Miguel gritou do andar de cima. Posso escolher o filme? Eles se separaram, rindo e corando como adolescentes. Vamos, Carlos disse, entrelaçando os dedos com os dela. Nossa família está esperando. Quando um beijo selva mais que um relacionamento, sela uma nova família. 3 semanas haviam se passado desde aquele sábado mágico. Hannah agora oficialmente morava com Carlos e Miguel. Suas roupas no armário dele, sua escova de dentes ao lado da dele no banheiro, sua risada ecoando pelos corredores daquela casa que finalmente parecia viva. Miguel havia florescido completamente. Falava sobre meu pai e minha Ana com orgulho na escola. Fazia planos para o futuro que incluía naturalmente os 3. E pela primeira vez, dormia a noite inteira sem acordar procurando por alguém. Carlos estava irreconhecível, no melhor sentido. Ria mais, trabalhava menos, e havia desenvolvido o hábito de beijar Ana toda manhã antes do café e toda noite antes de dormir. Pequenos gestos que significavam o mundo. Até que Fernando apareceu. Era uma quinta-feira quando Ana atendeu a campainha e encontrou um homem alto, bem vestido, sorriso charmoso e olhos familiares. Ana? Ana Costa? Ela sentiu o mundo inclinar. Fernando! Não acredito! Ele a abraçou antes que ela pudesse reagir. Que coincidência! Estou em Porto Alegre para um congresso médico e lembrei que você morava aqui. Consegui seu endereço com a Márcia. Ana se afastou do abraço, confusa. Fernando fora seu namorado na faculdade de enfermagem, um relacionamento de 2 anos que terminara quando ele decidiu se especializar em cardiologia em São Paulo. O que você está fazendo aqui? Perguntou, bloqueando inconscientemente a entrada da casa. Como disse congresso, mas quando soube que você estava aqui... Fernando sorriu. Pensei que talvez pudéssemos conversar, tomar um café, colocar a conversa em dia. Ana? A voz de Miguel ecoou do interior da casa. Quem é? Fernando olhou por cima do ombro dela, surpreso. Você tem um filho? Não, eu... Ana se atrapalhou. Como explicar sua situação? Eu trabalho aqui. Fernando franziu a testa. Você não era enfermeira? Sou... Era... É complicado. Ana sentiu as bochechas queimarem.
Por que de repente se sentia como se estivesse sendo pega em flagrante? Ana? Agora era a voz de Carlos descendo as escadas. Está tudo bem? Carlos apareceu atrás de Ana, e imediatamente a tensão mudou. Ele era mais alto que Fernando, mais imponente, e havia algo em seus olhos que Ana não reconheceu. Algo possessivo, territorial. Carlos, este é Fernando, um amigo da faculdade. Ana se virou para Fernando. Fernando, este é Carlos Silva, o pai de Miguel. Os dois homens se mediram em silêncio por um momento que pareceu eterno. Prazer, Fernando estendeu a mão. Ana e eu éramos muito próximos na faculdade. Namoramos por 2 anos, na verdade. A informação caiu como uma bomba. Ana viu algo escurecer no rosto de Carlos. Interessante, Carlos disse, apertando a mão de Fernando com força desnecessária. Ana nunca mencionou você. Papai? Miguel apareceu no hall curioso. Quem é o homem? Um amigo da Ana, Carlos respondeu, sem tirar os olhos de Fernando. Ana tem muitos amigos que a gente não conhece? A pergunta inocente de Miguel aumentou a tensão. Miguel, que tal ir terminar sua lição? Ana disse rapidamente. Mas eu quero conhecer o amigo da Ana. Miguel. A voz de Carlos saiu mais áspera que o normal. Faça o que a Ana disse. Miguel piscou surpreso com o tom e subiu as escadas relutantemente. Talvez eu devesse ir, Fernando disse, percebendo a tensão. Ana, aqui está meu cartão. Se quiser tomar aquele café... Ela está ocupada, Carlos interrompeu. Muito ocupada. Ana olhou para Carlos, chocada com seu comportamento. Carlos, não há problema. Fernando sorriu, mas havia algo calculista em seus olhos. Ana, pensei que você estivesse trabalhando aqui. Não sabia que a situação era tão íntima. A situação é que Ana é minha namorada, Carlos disse bruscamente, e mora aqui, com Miguel e comigo. Qualquer outra pergunta? O silêncio foi constrangedor. Ana sentia-se dividida entre embaraço e irritação. Bem, Fernando disse finalmente, que coincidência interessante. A Ana sempre foi especial em cuidar de famílias necessitadas. A frase veio carregada de veneno sutil, e todos perceberam. Acho melhor você ir, Ana disse, encontrando sua voz. Claro, Fernando sorriu. Mas, Ana, se mudar de ideia sobre aquele café, estarei no Sheraton até domingo. Ele se virou e foi embora, deixando Ana e Carlos em silêncio tenso no hall. Que diabos foi isso? Ana explodiu assim que a porta se fechou. Eu que pergunto, Carlos retrucou. Quem era aquele cara e por que você não me contou sobre ele? Porque não achei relevante. Foi há anos, Carlos. Anos? Ele falou como se vocês fossem mais que namorados de faculdade. E você falou como se fosse meu dono. Ana subiu o tom. Que história é essa de ela está ocupada, muito ocupada? Carlos passou a mão pelos cabelos, frustrado. Desculpe, quando ele disse que vocês namoraram, Você o quê? Ficou com ciúmes? De um relacionamento que terminou há 8 anos? Sim, Carlos explodiu. Sim, fiquei com ciúmes. Fiquei com ciúmes porque tenho medo de te perder. Porque você é jovem, bonita, inteligente. E eu sou um viúvo de 40 anos com uma criança. Ana parou, chocada com a vulnerabilidade crua na voz dele. Carlos, começou. E aí aparece esse cara, médico, bem-sucedido, sem bagagem, oferecendo café como se ainda tivesse direitos sobre você. Ele não tem direitos sobre mim. Ninguém tem. Eu sei, Carlos gritou. E é isso que me apavora. Porque se você escolher ir embora, eu não posso te impedir. E nem Miguel nem eu vamos sobreviver a isso. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e medo. Ana olhou para o homem que amava, vendo finalmente o que estava por trás de sua reação. Não controle, mas pânico absoluto de abandono. Carlos, disse suavemente, aproximando-se dele. Olha para mim. Ele levantou os olhos, vulnerável como uma criança. Eu não vou a lugar nenhum, Ana disse, tocando o rosto dele. Especialmente não com Fernando. Especialmente não por café. Especialmente não deixando vocês dois. Como você pode ter certeza? Porque eu escolho vocês. Todo dia eu escolho esta família. Eu escolho você. Ana sorriu através das lágrimas.
Mas, Carlos, se vamos fazer isso funcionar, você precisa confiar em mim, e eu preciso que você nunca mais fale por mim daquele jeito. Carlos fechou os olhos, apoiando-se no toque dela. Desculpe, eu tenho medo de não ser o suficiente. Você é mais que suficiente, Ana sussurrou. Você é tudo. Do alto da escada, Miguel escutava tudo, lágrimas nos olhos. Não entendia completamente, mas sabia que sua família estava sendo ameaçada por um estranho de terno bonito. Quando o passado ameaça o presente, o que é mais forte, o medo ou o amor? Os dias seguintes foram estranhos. Ana e Carlos haviam se desculpado, conversado, feito as pazes, mas algo havia mudado. Uma sombra pairava sobre a casa, não porque duvidassem um do outro, mas porque Fernando havia tocado em inseguranças que nenhum dos dois sabia que ainda existiam. Carlos estava tentando não ser controlador, mas Ana percebia seus olhos a seguindo quando ela atendia o telefone. Ana estava tentando ser paciente, mas sentia-se sufocada pela necessidade constante de provar sua lealdade. Miguel sentia tudo, como as crianças sempre sentem. Ficou mais grudento, mais chorão, como se temesse que sua família recém-formada pudesse se despedaçar a qualquer momento. Era sexta-feira quando Fernando ligou. Ana estava preparando o almoço quando o telefone tocou. Viu o número desconhecido e hesitou, mas atendeu. Ana, é Fernando. Não desligue, por favor. Ana olhou ao redor. Carlos estava no escritório em videoconferência. Miguel brincava no jardim. Fernando, eu disse que... Eu sei o que você disse. Mas preciso te contar uma coisa. A voz dele estava diferente, mais séria. Sobre seu namorado. O que sobre Carlos? Ana, você sabe quem ele é? Realmente sabe? O que você quer dizer? Carlos Silva Construções. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público por irregularidades em obras públicas. Saiu ontem no Jornal de São Paulo. Ana sentiu o chão desaparecer. Isso é mentira. Ana, eu não inventaria isso. Procura no Google. Carlos Silva Construção Investigação. Com mãos trêmulas, Ana abriu o laptop na cozinha e digitou. A primeira matéria que apareceu fez seu coração parar. Empresário gaúcho investigado por superfaturamento em obras de escolas públicas. Ela clicou na matéria, lendo rapidamente. Menções a contratos suspeitos, valores inflacionados, possível formação de cartel. O nome de Carlos aparecia várias vezes. Ana, ainda está aí? A voz de Fernando no telefone parecia distante. Eu preciso desligar. Ana, espera. Eu estou dizendo isso porque me importo com você. Você merece saber com quem está se envolvendo. Ana desligou o telefone e ficou encarando a tela. Será que não conhecia Carlos tão bem quanto pensava? Será que havia sinais que não vira? Ana! Carlos apareceu na cozinha terminando de ajustar a gravata. Com quem você estava falando? A pergunta, que em circunstâncias normais seria casual, agora soou como acusação. Ninguém. Ana mentiu, fechando rapidamente o laptop. Telemarketing. Carlos a olhou, percebendo que algo estava errado. Tem certeza? Você está pálida. Estou bem. Ana forçou um sorriso. Só cansada. Carlos hesitou, depois se aproximou para beijá-la. Ana se afastou instintivamente. Ana, o que está acontecendo? Nada. Eu disse que estou cansada. A reação foi desproporcional e ambos sabiam. Carlos franziu a testa. Tem algo que você quer me perguntar? Agora, pensou Ana. Agora é a hora de perguntar sobre a investigação, de conversar como adultos, de confiar que há uma explicação. Não, disse em vez disso, não tenho nada para perguntar. Carlos a estudou por um longo momento. Certo, vou chegar tarde hoje. Reunião com advogados. A palavra advogados fez Ana estremecer. Será por causa da investigação? Tudo bem, murmurou. Carlos saiu, mas parou na porta. Ana, se algo estiver te incomodando, você pode me contar. Qualquer coisa. Ana assentiu, mas não disse nada. O dia passou arrastado. Ana tentou agir normalmente com Miguel, mas estava distraída, ansiosa. Quando Carlos ligou às 17 horas dizendo que a reunião se estenderia até tarde, ela sentiu uma mistura de alívio e suspeita. Para de ser paranoica, disse a si mesma.
Você confia nele. Mas às 20 horas, quando Miguel estava dormindo e ela estava sozinha com seus pensamentos, Ana voltou ao laptop. Leu matéria após matéria sobre a investigação. Quanto mais lia, mais confusa ficava. Era Carlos culpado? Era inocente? Por que não havia contado nada? O telefone tocou às 21h30. Fernando novamente. Desta vez, ela atendeu. Ana, você viu as matérias? Vi. E aí, o que você pensa? Eu penso que você não deveria estar me ligando. Ana, eu me importo com você. Sempre me importei e estou preocupado. Fernando, você já pensou que talvez ele esteja com você por outros motivos? Você é enfermeira, cuidadora, boa com crianças. Para um homem em situação complicada, você seria a parceira perfeita. Alguém que cuida, que não faz perguntas difíceis. Para, Ana disse, mas a semente da dúvida já estava plantada. Ana, você merece alguém que seja transparente com você. Alguém que não esconda investigações federais. Alguém como você? Ana interrompeu. Talvez. Talvez a gente devesse conversar pessoalmente. Amanhã. Para você poder pensar com clareza, longe desta situação. Ana olhou ao redor da casa, que havia se tornado seu lar. As fotos de Miguel na geladeira, os brinquedos espalhados, a almofada que Carlos comprara porque ela dissera que gostava. Eu não sei, sussurrou. Grand Hotel Lobby, meio-dia, só para conversar. Como amigos. Ana fechou os olhos. Fernando, Meio-dia, Ana. Só para você poder esclarecer as coisas. Ele desligou. Ana ficou sozinha na cozinha, segurando o telefone, olhando para a vida que construíra e se perguntando se tudo era real ou se estava vivendo uma mentira. Quando Carlos chegou em casa às 23h, encontrou Ana dormindo no sofá, laptop ainda aberto ao lado dela. Na tela, a matéria sobre a investigação ainda estava aberta. Carlos sentiu o mundo desabar. Quando a confiança se transforma em dúvida, o que pode salvar um amor verdadeiro? Carlos não conseguiu dormir. Ficou na cama ao lado de Ana, observando-a respirar, sabendo que ela havia descoberto sobre a investigação e não havia conversado com ele sobre isso. A traição silenciosa doía mais que qualquer grito. Ana acordou às 6h, com uma sensação de peso no peito. Ao lado dela, Carlos fingia dormir, mas ela percebia a tensão em seus músculos. Ele sabe que eu sei, pensou. O café da manhã foi um exercício de civilidade forçada. Miguel, sensível como sempre, percebia a tensão. Vocês brigaram? Perguntou, mexendo o cereal sem comer. Não, amor, Ana mentiu. Estamos só cansados. Papai? Miguel olhou para Carlos. Vocês brigaram? Carlos olhou para Ana. Uma pergunta silenciosa nos olhos. Vamos conversar sobre isso? Ana desviou o olhar. Seu pai tem trabalho importante hoje, Miguel. E eu vou sair um pouco à tarde. Sair? Carlos perguntou. Aonde? Encontrar uma amiga. Outra mentira. Carlos assentiu lentamente. Que bom. Você merece sair um pouco. A polidez entre eles era dolorosa. Às 11h45, Ana estava no lobby do Grand Hotel, palmas suadas, coração acelerado. Não sabia bem por que havia vindo. Talvez por precisar de respostas. Talvez por estar confusa. Talvez por estar correndo do confronto que precisava ter com Carlos. Fernando a viu primeiro. Levantou-se de uma poltrona, sorrindo, impecável em seu terno azul marinho. Ana, você veio. Disse que viria. Ana se sentou na poltrona oposta, mantendo distância. Quer alguma coisa? Café? Drink? Fernando, por que você quer falar comigo? A verdade. Fernando se inclinou para a frente. Porque quando te vi na porta daquela casa, percebi que você estava cometendo o mesmo erro que cometi há 8 anos. Que erro? Deixar você ir. Fernando a olhou intensamente. Ana, eu fui um idiota na faculdade. Escolhi carreira em vez de você. E me arrependi todos os dias desde então. Ana sentiu um aperto no peito. Fernando, você não pertence àquela vida. Cuidando do filho de outro homem, vivendo na casa de outro homem, sendo investigada junto com outro homem quando a coisa ficar feia. Investigada? Ana, você mora com ele. Vão investigar todos os aspectos da vida dele, incluindo as pessoas próximas.
Você pode ter sua carreira destruída por associação. O medo gelou Ana por dentro. Ela não havia pensado nisso. Venha comigo para São Paulo, Fernando continuou. Eu consigo uma posição para você no melhor hospital da cidade. Podemos recomeçar, fazer diferente desta vez. Fernando, eu amo ele. As palavras saíram baixas, mas firmes. Você ama a ideia dele. Ama se sentir necessária, importante. Mas, Ana, ele escondeu uma investigação federal de você. O que mais ele está escondendo? Ana fechou os olhos. Era exatamente o que vinha se perguntando. Ah, se eu fosse embora? Ana começou hipoteticamente. O que aconteceria com Miguel? Miguel tem pai, e babás, e escolas. Ele vai ficar bem. Fernando tocou suavemente a mão dela. Você não é responsável por consertar a vida de todo mundo, Ana. Por um momento, Ana se permitiu imaginar. São Paulo. Hospital. Recomeço limpo. Sem complicações, sem investigações, sem o peso de ser madrasta de uma criança que carregava tanto trauma. Meu voo sai às 18 horas domingo, Fernando disse. Se você quiser vir, estarei te esperando no aeroporto. Ana olhou para ele. Fernando era bonito, bem-sucedido, sem complicações. Representava tudo o que sua vida poderia ser se ela fizesse escolhas diferentes. Eu preciso pensar, disse finalmente. Claro, Fernando sorriu. Mas Ana, pensa em você desta vez. No que você quer, não no que os outros precisam. Quando Ana saiu do hotel, estava mais confusa que antes. Dirigiu sem destino pelas ruas de Porto Alegre, pensando na vida que construíra nos últimos meses e na vida que poderia ter. Em casa, Miguel a esperava na janela. Ana, você voltou. Correu para abraçá-la. Claro que voltei, amor. Por que não voltaria? Não sei, você e o papai estão estranhos. E às vezes, quando as pessoas ficam estranhas, elas vão embora. O coração de Ana se partiu. Miguel, a Ana não vai embora, né? Porque se você for, o papai vai ficar triste de novo. E eu também. Ana se ajoelhou na altura dele. Miguel, por que você acha que eu poderia ir embora? Porque todas as outras babás foram embora. E você é muito mais importante que elas. Todas as outras babás foram embora. As palavras ecoaram na mente de Ana. Será que ela seria mais uma? Ana? Carlos apareceu na porta. Podemos conversar? Ana assentiu, o coração batendo forte. Miguel, vai brincar no seu quarto um pouquinho. Quando ficaram sozinhos, Carlos respirou fundo. Você leu sobre a investigação. Não era pergunta. Ana assentiu. Por que não me perguntou sobre isso? Por que você não me contou? Ana retrucou. Carlos passou a mão pelos cabelos. Por quê? Porque tenho medo de que você me julgue sem ouvir os fatos. E que fatos são esses? Carlos a olhou nos olhos. Que eu sou inocente. Que a investigação está acontecendo porque um concorrente que perdeu uma licitação me denunciou por vingança. Que meus advogados dizem que vai ser arquivada em algumas semanas. Por que não me contou isso antes? Porque... Carlos hesitou. Porque tenho medo de que você descubra que sua vida seria mais simples sem mim. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e verdade. Carlos, Ana disse finalmente, eu preciso de tempo para pensar. Carlos assentiu, tentando esconder o pânico nos olhos. Quanto tempo? Até domingo. Quando o amor enfrenta o medo, quem vence? O coração ou a razão? Sábado passou como um filme em câmera lenta. Ana e Carlos mantiveram uma cordialidade dolorosa, ambos evitando o assunto que pairava sobre eles como uma nuvem de tempestade. Miguel sentia a tensão e estava mais grudento que nunca, como se instintivamente soubesse que precisava manter sua família unida. À noite, depois que Miguel dormiu, Ana e Carlos se encontraram na sala. Não conseguiam mais fingir que estava tudo normal. Ana, Carlos começou sentando-se na poltrona oposta ao sofá onde ela estava. Preciso que você saiba de algumas coisas. Ana o olhou, preparando-se para o que viria. Primeiro, sobre a investigação. Começou há 3 meses antes de você chegar aqui. Carlos respirou fundo. Um concorrente nosso, Construções Mercado, perdeu uma licitação importante para nós. 2 semanas depois, apareceu uma denúncia anônima no Ministério Público alegando que superfaturamos obras. E vocês superfaturaram? Não. Carlos a olhou diretamente nos olhos.
Jamais. Nossa empresa existe há 15 anos e nossa reputação é impecável. Mas investigações assim levam tempo para serem resolvidas, mesmo quando a pessoa é inocente. Ana assentiu lentamente. Por que não me contou antes? Porque... Carlos hesitou. Porque quando você chegou aqui, nossa vida finalmente começou a fazer sentido de novo. Miguel estava feliz, eu estava feliz, e não queria contaminar isso com problemas externos. Mas, Carlos, nós somos parceiros agora. Eu tenho o direito de saber das coisas que podem nos afetar. Eu sei, e você tem razão. Carlos se inclinou para a frente. Ana, eu cometi um erro não contando, mas cometi por medo, não por má fé. Ana sentiu lágrimas queimarem os olhos. Fernando disse que a investigação pode me prejudicar profissionalmente, que posso ser investigada também por viver com você. O nome de Fernando fez Carlos endurecer. Fernando disse? Você falou com ele de novo? Ele me ligou e... Nós nos encontramos hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você se encontrou com ele. A voz de Carlos saiu baixa, controlada. Para quê? Para conversar, para tentar entender o que está acontecendo. E o que ele disse? Ana hesitou. Contar sobre a oferta de Fernando seria cruel, mas também seria honesta. Ele disse que eu mereço alguém sem complicações. Ofereceu um emprego em São Paulo. Carlos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E você está considerando? Eu não sei. Ana explodiu. Carlos, eu não sei de nada. Há 6 meses eu era uma enfermeira desempregada vivendo sozinha. Agora estou morando com um homem que pode estar sendo investigado pelo governo, cuidando de uma criança que não é minha filha, fingindo ser uma família. Fingindo? Carlos se levantou. Você acha que estamos fingindo? Eu não sei mais o que é real, Ana gritou. Tudo aconteceu tão rápido, e agora aparece Fernando falando de São Paulo, de um recomeço limpo, e eu... E você quer ir? Carlos terminou, voz quebrada. Ana olhou para ele, cabelos desarrumados, olhos cansados, o homem que havia se tornado sua âncora nos últimos meses, e sentiu o coração se despedaçar. Eu não quero, sussurrou, mas talvez devesse querer. Carlos se sentou pesadamente, como se as pernas não o suportassem mais. Ana, eu não posso te prender aqui. Se você quer ir, se acha que sua vida seria melhor longe de nós, eu vou entender. Não fala assim. Ana secou as lágrimas. Não torna isso mais fácil. Nada sobre isso é fácil. Carlos a olhou. Mas, Ana, eu preciso que você saiba uma coisa. Você não é só a cuidadora do Miguel. Não é só minha namorada. Você é minha companheira, minha parceira, a pessoa que me faz querer ser um homem melhor. Ana soluçou. E se você for embora, Carlos continuou, voz embargada, não vai ser só um coração partido, vai ser uma família destruída, porque Miguel te ama como uma mãe, e eu te amo como nunca amei ninguém. As palavras ficaram suspensas no ar. Era a primeira vez que Carlos usava a palavra amor de forma tão direta. Carlos... Não precisa responder agora, ele disse, levantando-se, mas precisa saber que, para mim, você não é um plano B ou uma solução conveniente. Você é minha escolha. Todo dia você é minha escolha. Carlos subiu as escadas, deixando Ana sozinha na sala com seus pensamentos e lágrimas. Lá em cima, no quarto de Miguel, uma pequena figura estava acordada há mais de 1 hora, ouvindo tudo através da porta entreaberta. Miguel não entendia tudo que os adultos haviam dito, mas entendia o suficiente. Ana estava pensando em ir embora. Silenciosamente ele desceu as escadas. Ana ainda estava no sofá, chorando. Ana? Sua voz baixinha cortou o silêncio. Ana se virou, rapidamente secando as lágrimas. Miguel, o que você está fazendo acordado? Escutei vocês conversando. Miguel se aproximou. Você vai embora? Ana sentiu o coração se despedaçar. Miguel, porque se você for, eu entendo. Miguel subiu no sofá ao lado dela. Todas as outras babás foram embora. Talvez eu seja muito difícil de cuidar. Miguel, não. Ana o puxou para um abraço. Você não é difícil. Você é a criança mais maravilhosa que eu já conheci. Então por que você quer ir embora? A pergunta simples de uma criança de 6 anos
Cortou através de todas as complicações e medos. Eu não quero ir embora. Ana sussurrou. Estou só, com medo. Medo de quê? Medo de não ser boa o suficiente para vocês. Medo de que um dia vocês percebam que merecem alguém melhor. Miguel se afastou do abraço e olhou nos olhos dela com seriedade de adulto. Ana, você sabe como eu sei que você é a pessoa certa para nossa família? Ana balançou a cabeça. Porque você é a primeira pessoa que não foi embora quando as coisas ficaram difíceis. E você é a primeira pessoa que faz meu papai sorrir de verdade. Ana começou a chorar novamente. E sabe mais? Miguel continuou. Você é a primeira pessoa que me ensinou que é possível construir torres que não caem. Mas só se a gente não desistir na primeira ventania. Do alto da escada, Carlos escutava tudo, lágrimas descendo por seu rosto. Seu filho de 6 anos havia dito exatamente o que ele não conseguira encontrar palavras para expressar. Quando uma criança ensina aos adultos o verdadeiro significado de família, Ana não dormiu. Ficou acordada a noite toda, olhando para o teto, ouvindo Carlos respirar ao lado dela, pensando nas palavras de Miguel. Você é a primeira pessoa que não foi embora quando as coisas ficaram difíceis. Às 6 da manhã, tomou uma decisão. Levantou-se silenciosamente, tomou banho, vestiu sua melhor roupa e escreveu um bilhete. Saí para resolver algumas coisas. Volto logo. Amo vocês. Eram 8 horas quando Ana tocou a campainha da casa de Sandra. Ana! Sandra abriu a porta surpresa. O que você está fazendo aqui tão cedo? Aconteceu alguma coisa? Sandra, preciso conversar com você. Sobre Carlos, sobre a investigação, sobre tudo. Sandra a fez entrar, serviu café e Ana contou tudo. Fernando, as dúvidas, a oferta de São Paulo, o medo de estar atrapalhando a vida de Carlos e Miguel. Sandra escutou tudo em silêncio, depois suspirou. Ana, posso te contar uma história? Ana assentiu. Quando Camila morreu, Carlos se tornou um fantasma. Trabalhava 16 horas por dia. Não falava com Miguel, não falava comigo, não falava com ninguém. Eu assisti ele definhar por 3 anos. Sandra fez uma pausa, mexendo o café. 9 babás vieram e foram embora. Sabe por quê? Porque Carlos as sabotava. Encontrava defeitos impossíveis, mudava regras constantemente, criava ambientes onde era impossível ter sucesso. Ele estava punindo a si mesmo, garantindo que ninguém conseguisse substituir Camila. Ana franziu a testa. Mas comigo... Com você foi diferente desde o primeiro dia. Sandra sorriu. Sabe como eu sei? Porque uma semana depois que você chegou, Carlos me ligou perguntando se eu achava que você estava feliz aqui. Não se você estava fazendo um bom trabalho, se você estava feliz. Ana sentiu o coração acelerar. Ana, Carlos não está com você por conveniência. Ele está com você porque você o trouxe de volta à vida. E Miguel... Miguel não sorria há 3 anos antes de você chegar. Mas e a investigação? E as complicações? Sandra riu. Querida, a vida é feita de complicações. A questão é, você quer enfrentar essas complicações sozinha ou com uma família que te ama? Ana ficou em silêncio por um longo momento. Sandra, posso te pedir um favor? Claro. Pode me dar o endereço do escritório dos advogados de Carlos? 1 hora depois, Ana estava sentada numa sala de advocacia, ouvindo o doutor Roberto Mendes explicar detalhadamente a situação legal de Carlos. Senhorita Costa, a investigação é rotineira. Acontece quando há denúncias, mesmo que infundadas. Temos todas as documentações necessárias e estimamos que o caso seja arquivado em 3 semanas. E quanto à minha associação com o Sr. Silva, posso ser prejudicada profissionalmente? Dr. Mendes franziu a testa. Quem te disse isso? Você não tem nenhum envolvimento profissional com a empresa. É namorada dele, não sócia. Não há risco algum para sua carreira. Ana sentiu uma raiva crescendo. Fernando havia mentido, manipulado seus medos para confundi-la. Doutor, o senhor pode me dar uma cópia dos documentos principais? Quero entender completamente a situação. Às 11h30, Ana estava no saguão do Grand Hotel. Fernando a esperava, sorridente, bagagem ao lado. Ana! Sabia que você viria. Está pronta para a nossa nova vida? Fernando, Ana disse, voz calma.
Você mentiu para mim. O sorriso dele vacilou. O que você quer dizer? Falei com os advogados de Carlos. A investigação é rotina e será arquivada. E eu não tenho risco profissional algum. Ana se aproximou. Você manipulou meus medos para me confundir. Ana, eu estava tentando te proteger. Não. Ana levantou a mão. Você estava tentando me ter de volta. Mas sabe qual é a diferença entre você e Carlos? Fernando esperou. Carlos tem medo de me perder porque me ama. Você tentou me conquistar destruindo minha confiança no homem que amo. Isso não é amor, Fernando. Isso é posse. Ana, você está cometendo um erro. O único erro que cometi foi duvidar da minha família. Ana se virou para ir embora, depois parou. Ah, e Fernando, não me liga mais. Nunca mais. Ana saiu do hotel sentindo-se mais leve do que havia se sentido em dias. Eram 13h quando ela chegou em casa. A casa estava silenciosa. Encontrou um bilhete na cozinha. Levei Miguel ao parque. Não sabia quando você voltaria, Carlos. Ana subiu para o quarto, trocou de roupa e foi ao parque onde sabia que os encontraria. Viu-os de longe. Carlos empurrando Miguel no balanço, ambos com expressões tristes. Miguel disse alguma coisa e Carlos olhou para o céu como se pedisse força. Ana se aproximou devagar. Posso participar da brincadeira? Carlos e Miguel se viraram simultaneamente. Os olhos de Miguel se iluminaram. Ana, você voltou? Voltei. Carlos a olhou cauteloso. Como foi sua manhã? Esclarecedora. Ana sorriu. Carlos, podemos conversar? Eles se sentaram no banco do parque enquanto Miguel brincava na areia. Ana contou sobre a visita a Sandra, ao advogado e o confronto com Fernando. Ele mentiu sobre quase tudo, Ana concluiu. E eu fui idiota de acreditar. Carlos olhou para ela. E agora? Ana respirou fundo. Agora eu quero te pedir desculpas, por duvidar, por não conversar com você primeiro, por quase jogar nossa família fora por causa do medo. Ana, deixa eu terminar. Ana tocou a mão dele. Carlos, estes foram os meses mais felizes da minha vida. Não porque não temos problemas, mas porque enfrentamos tudo juntos. E eu quero continuar enfrentando tudo juntos. Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Tem certeza? Absoluta. Ana sorriu. Mas com uma condição. Qual? Nada mais de segredos. Somos parceiros de verdade. Em tudo. Carlos assentiu. Prometo. Miguel correu em direção a eles. Vocês já terminaram de conversar, porque eu construí um castelo de areia gigante e preciso mostrar para vocês. Ana e Carlos riram, seguindo o menino até sua obra-prima de areia. É uma fortaleza, Miguel explicou orgulhoso, para proteger nossa família de qualquer tempestade. Ana e Carlos se olharam por cima da cabeça de Miguel, pensando que talvez a criança soubesse exatamente o que estava dizendo. Quando a tempestade passa, o que resta é mais forte que antes. 6 meses depois, a investigação havia sido oficialmente arquivada. Carlos e Ana haviam se casado numa cerimônia íntima na área da piscina e Miguel havia se tornado o menino mais feliz de Porto Alegre. Era uma manhã de sábado ensolarada, quando Ana fez a descoberta que mudaria tudo novamente. Ela estava na cozinha preparando panquecas quando a tontura veio. Apoiou-se no balcão, respirando fundo, quando Carlos apareceu atrás dela. Amor, você está bem? Ele a segurou pela cintura. Acho que sim. Ana se virou nos braços dele. Só um pouco tonta. Carlos a olhou com atenção. Você tem estado estranha últimos dias. Cansada, enjoada. Ana parou processando. Quando havia sido sua última... Oh, Carlos, sussurrou. Que dia é hoje? 15 de setembro. Por quê? Ana fez cálculos rapidamente. 3 semanas de atraso, enjoos matinais, tontura. Eu preciso ir à farmácia. Por quê? Você está doente? Ana olhou nos olhos dele meio excitada, meio apavorada. Talvez eu esteja com um tipo muito especial de doença. Levou um momento para Carlos entender. Quando entendeu, seus olhos se arregalaram. Você acha que... Não sei, preciso ter certeza. 1 hora depois, Ana saía do banheiro com um teste de gravidez na mão e lágrimas nos olhos. Carlos estava sentado na cama, pálido de ansiedade. E então? Ana mostrou o teste.
2 linhas claras. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção pura. Carlos olhou para o teste, depois para Ana, depois para o teste novamente. Nós vamos ter um bebê, disse como se precisasse ouvir as palavras para acreditar. Vamos ter um bebê. Ana confirmou rindo através das lágrimas. Carlos a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. Eu te amo tanto, murmurou no ouvido dela. Tanto que às vezes dói. Eu também te amo. Ana se afastou para olhar nos olhos dele. Mas Carlos, estou apavorada. E se não souber ser mãe de verdade? E se... Ei! Carlos tocou suavemente o rosto dela. Você já é mãe de verdade, do Miguel, e é a melhor mãe que ele poderia ter. Mas isso é diferente. Isso é nosso. Carlos sorriu. Um pedacinho de nós dois. Naquele momento, ouviram passos correndo no corredor. Pai! Ana! Miguel entrou no quarto sem bater. Por que vocês estão chorando? Aconteceu alguma coisa ruim? Ana e Carlos se olharam. Como contar para uma criança de 7 anos que ela ia ganhar um irmãozinho? Miguel, Carlos começou. Senta aqui. Temos uma notícia para te dar. Miguel se sentou entre eles na cama, olhando sério. É sobre nossa família. Ana disse suavemente. Nossa família vai crescer. Miguel franziu a testa. Vocês vão adotar uma criança? Não exatamente. Carlos sorriu. Ana vai ter um bebê. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha? Miguel olhou de um para o outro, processando a informação. Depois, um sorriso imenso se abriu em seu rosto. Um bebê? Um bebê de verdade? Que vai sair da barriga da Ana? Isso mesmo! Ana riu. Iuhu! Miguel pulou na cama. Vou ser irmão mais velho. Posso ensinar o bebê a nadar, e a construir torres, e a... Calma, campeão. Carlos riu. O bebê vai demorar 9 meses para chegar. 9 meses? Miguel fez cara de desespero. Mas isso é uma eternidade. Ana e Carlos riram, pensando em como a vida havia mudado. 3 anos atrás, Carlos era um homem quebrado, evitando sua própria casa. Ana era uma mulher perdida, carregando culpa e solidão. Miguel era uma criança silenciosa, construindo torres para derrubar. Agora eram uma família real, esperando uma nova vida, planejando um futuro juntos. Naquela noite, depois que Miguel dormiu sonhando com seu futuro papel de irmão mais velho, Ana e Carlos se encontraram na piscina. O mesmo lugar onde tudo havia começado a mudar. Consegue acreditar? Ana estava flutuando na água, mãos no ventre ainda plano. Há 1 ano eu nem te conhecia. E agora você está carregando nosso filho. Carlos nadou até ela, envolvendo-a nos braços. Às vezes acho que vou acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Não foi sonho. Ana beijou-o suavemente. Foi escolha. Todo dia foi escolha. E agora? Agora? Ana sorriu, olhando ao redor da piscina onde Miguel havia aprendido a nadar, onde ela e Carlos haviam se apaixonado, onde se tornariam uma família completa. Agora construímos o resto da nossa história. Carlos a girou na água, ambos rindo como crianças. Qual vai ser o nome do bebê? Perguntou. Se for menina, Ana disse. Que tal Esperança? E se for menino? Ana pensou por um momento, depois sorriu. Que tal Novo? Novo Começo Silva. Carlos riu. Acho que podemos pensar em algo um pouco mais tradicional. Está bem. Ana se aconchegou nos braços dele. Temos 9 meses para decidir. Do quarto no andar superior, Miguel os observava pela janela, sorrindo. Sua família estava completa, feliz e crescendo. Ele havia feito o pedido certo no aniversário, afinal. Na mesa de cabeceira do quarto de Carlos, a foto de Camila ainda sorria. Mas agora não era mais o único sorriso daquela casa. Agora ela dividia espaço com fotos de Ana, de Miguel, de momentos de felicidade construídos um dia de cada vez. Carlos olhou para a foto por um momento, depois sussurrou. Obrigado por me emprestar a coragem de amar de novo. Uma brisa suave balançou as cortinas, como se Camila estivesse dando sua bênção para a felicidade que finalmente havia chegado. Ana, Carlos e Miguel Silva. Uma família que havia escolhido se amar, que havia enfrentado tempestades e construído algo sólido do outro lado. E agora, com um novo bebê a caminho, suas histórias realmente não teriam fim.